Agora é hora de meditarmos a Palavra de Deus. Te agradeço pela minha família. Glória a Deus. No livro do Gênesis, no capítulo 2, quero ler aqui 2 versículos da Palavra de Deus. Versículo 18, que diz assim: E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora, ou ajudadora idônea para ele. Versículo 24 diz assim: Portanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apregar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. O tema é: quando é que eu posso interferir na relação conjugal do meu filho ou da minha filha? Isso envolve pai ou mãe. Quando é que o pai pode intervir, pode se intrometer, na linguagem popular, na relação conjugal do seu filho ou da sua filha? O livro do Gênesis não foi escrito logo enquanto ele estava criando, dizendo: haja luz e houve luz, haja terra seca e houve a terra seca, haja firmamento no céu, e assim alguém foi escrevendo. Não. O livro do Gênesis foi escrito por Moisés. Pelo menos é o que a maioria dos escritores teólogos afirmam. Mas o livro de Gênesis ele foi escrito muitos anos, séculos depois. E ele foi escrito exatamente em um contexto social diferente do contexto social de hoje. Quando o escritor ele diz assim: E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora idônea para ele. Isso aí, quem disse foi Deus. No versículo 24, quando diz assim: Portanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne, estava se referindo a um contexto social da época que envolvia também, não a problemas da época, mas também problemas que existem hoje também. O problema este que, desde que o homem e uma mulher passaram a conviver junto, passaram a contrair família, que existiam problemas. E esses problemas que existem dentro de um relacionamento, muitas vezes não é nocivo. São coisas que existem dentro de um relacionamento que todo casal passa. Não existe casal sem problema. Não existe família sem problemas. Sempre vai existir alguma coisa que o marido não concorde com a sua mulher, e vai existir coisas que a esposa não concorda com o seu marido. Vai existir. E essa diferença, né, de gostar ou não gostar, obviamente possa ser que existe ali um atrito, e logo, né, de imediato, se dura um dia, 2 dias, mas volta ao normal. Nada nocivo. Agora, só que existem problemas que são nocivos, né? São nocivos dentro do casamento entre um homem e uma mulher. E é dentro desse problema aí que eu irei falar aqui. Quando é que eu posso, no caso o pai ou a mãe, pode interferir na relação conjugal do seu filho? No versículo 18, quando diz assim: Não é bom que o homem esteja só, isso é Deus falando. Mas no versículo 24, quando diz assim: Portanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Aqui não é Deus, o escritor inspirado pelo Espírito Santo, Deus através do escritor. Mas aqui é exatamente baseado em um problema. Problema este que sempre existirá quando o homem casa, e o conselho aqui de Deus através do escritor aqui, inspirado por Deus, quando diz assim: Portanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e ambos se tornarão uma só carne, estava exatamente relacionado a problemas de intervenção do pai, da mãe, na vida do novo casal, do filho ou da filha.
E isso, na verdade, quando há uma intervenção exagerada ou uma intervenção prematura, vai gerar outros tipos de problemas, que não é o que eu quero falar hoje aqui. Mas eu quero deixar aqui bem explícito que esse tipo de intervenção gera consequência e gera problema. É um problema que se tem dentro de uma relação, de um casal, que não é nociva. É um problema que todo casal vai enfrentar. Todo mundo tem problema. Todo mundo vai ter uma divergência. A mulher terá uma divergência do esposo, o esposo uma divergência da mulher. Aí tem um problema da mulher na TPM, a mulher não está bem, tudo para ela está ruim. Ela traz problemas de 5, 10, 20, 30 anos atrás, como se fosse hoje, mas tudo aquilo é gerado pela TPM. Enfim, e esses tipos de problemas aí é preciso que o pai e a mãe entendam, né? E os familiares entendam que isso nunca deixará de existir. Quando alguém intervir, então essa intervenção é nociva, gerará um problema maior. Imagine se a filha não pode chorar, que a mãe já vai lá perguntar ao marido o que foi que ele fez com ela, porque a sua filha está chorando. Não pode ver o filho triste, que a mãe vai lá falar com a nora, dizer assim, que o que foi que você fez com meu filho, que meu filho está triste. Esse tipo de intervenção é uma intervenção nociva, e é por isso que Deus, através aqui do escritor, disse que quando o homem casar, portanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Porque, de um lado, a gente vê que existe mães protetoras, assim como existe também pais protetores. Esses pais que são protetores, de fato, eles nunca deixarão de ser protetores, seja morando dentro de casa ou seja morando fora de casa. Ou seja, esses pais nunca deixarão de ser, e já faz parte da sua personalidade aquele amor, aquele apego exagerado, aquele cuidado exagerado, e esse cuidado exagerado que os pais têm para com seus filhos é demais, se torna nocivo, vai gerar um problema. É por isso que o escritor aqui, Deus disse assim através do escritor, é bom que o homem, e essa atitude deve ser tomada pelo homem, portanto deixará o homem, o pai e a mãe, e apegar-se-á a sua mulher. Ou seja, ele vai arrumar um lugarzinho, vai alugar, vai comprar, vai fazer a sua casa, construir a sua casa, mas é bom que ele esteja dentro da sua casa, com a sua esposa, vivendo a sua vida. E é bom, de outro lado também, que os pais deixem os seus filhos viverem a sua vida. Agora, o tema é: quando é que eu posso interferir na relação conjugal do meu filho? Nós já entendemos o contexto social, entendemos também o contexto bíblico, o porquê Deus disse que não é bom que um homem esteja só, porque, olha só, se tem muita gente vivendo juntos, o problema de um se torna problema de todos. E quando um sabe de uma coisa, todos que moram ali juntinho vão saber também dos mesmos problemas. E é natural que alguém venha intervir, se intrometer nos problemas, porque é natural do ser humano, de tanto conviver junto, que por mais que não seja do laço de sangue, não seja família, mas se torna tão próximo que ele termina intervendo, ou seja, se intrometendo, entrando na vida privada, particular de outrem. É normal do ser humano. É por isso que Deus diz que não é bom que o homem esteja
morando com a sua esposa dentro da casa dos seus pais, ou mesmo vizinho, não é bom. Quando a gente olha de um lado financeiro, a gente entende, mas que é bom não é, porque no lado financeiro a gente entende que não tinha dinheiro para comprar uma casa, não tinha dinheiro para comprar um terreno, não teve dinheiro para construir uma casa, ou ele construía a casa no terreno, ali no espaço do terreno da casa dos seus pais, ou eles iriam morar de aluguéis. Ou ele ia ficar morando ali no quarto ali reservado com os seus pais. Então ele tinha que optar. Então ele optou, porque não tinha dinheiro, de construir, ou até mesmo os seus pais ajudaram a construir aquela casa. E eles estão morando ali, ao lado. Agora, quando um homem ele resolve morar junto com os seus pais, permita-me ser sincero, ele tem que estar preparado, porque os pais vão intervir. Isso é natural. Eles vão intervir. Qualquer problema que assim surgir, se for daqueles que são bem protetor, aí pronto, não irão dar espaço para você, marido. A mãe protetora não irá dar espaço para você, esposa. Não, tudo que acontecer, ela já fica ali, o protetor já fica assim, já fica de olho, arregalado, de orelha em pé ali, querendo ouvir, saber o que foi que aconteceu, para intervir. Agora, é claro que existe um lado positivo, e esse lado positivo a gente não pode tirar, mas assim também como existe o lado negativo, que a gente não pode deixar de levar em consideração. Vai intervir, porque qual é o pai ou a mãe que vai ver a sua filha sofrendo e ele vai ali cruzar os braços, vai fechar ali os olhos, o ouvido, e se fazer de morto, se fazer que não está acontecendo nada? Não existe esse. Se está morando lá, nós temos essa tendência. Enquanto os nossos filhos estão dentro da nossa casa, nós temos aquela natureza de querer proteger, de querer guardar, de querer sempre trazer o bem-estar para eles, quando eles estão. É por isso que eu tenho certeza que você já ouviu que quando se casa e sai de casa, quando se volta, não é a mesma coisa. Você já ouviu essa expressão? Já ouviu? É desse jeito. Quando a gente casa e a gente tenta passar um dia na casa dos nossos pais, não é do mesmo jeito, é diferente. O comportamento é diferente, os nossos pais vão agir diferente, nós iremos agir com os nossos filhos também de maneira diferente. Mas enquanto eles estiverem ali, enquanto eles permanecerem ali, casou, ficou ali, ela casou, ficou ali, sempre haverá dentro de nós aquele espírito protetor, cuidador. É como não, né? Nunca saiu debaixo das asas da mãe, debaixo das asas do pai. O pai está sempre cuidando dos filhos, está sempre ali cuidando. Mas quando é que eu posso interferir na relação conjugal do meu filho ou da minha filha? Sabe quando? Todas as vezes que se perceber problemas diversos, seja ele psicológico, fisiológico ou até mesmo biológico. Por que eu digo biológico? Antes de falar sobre fisiológico e psicológico, eu quero falar de biológico. Por que biológico? Porque quando a gente fala biológico, a gente logo entende sobre os órgãos, seja masculino ou feminino, e bom, na parte interna. E eu me lembro de uma mulher, de uma jovem mulher. Ela teve problema no seu aparelho reprodutor. Essa mulher teve esse problema. O desejo tanto do marido como da esposa era ter o filho. E eles não tinham o filho porque ela tinha um problema no útero. E esse problema no útero estava impedindo de que ela tivesse o filho. E ele foi ao médico várias vezes, ela foi também ao médico várias vezes,
Consultando, fazendo um exame com outro médico, o médico descobriu que ela tinha um problema. Ela estava nascendo verruguinha no endométrio. E esse problema impedia de ela ter filho. O que foi que aconteceu? Esse problema se agravou tanto, piorou tanto, que um médico chegou para ela e disse assim: olha, ou você tira o útero, ou você pode ter problemas piores, como um câncer no útero. Então ela chegou para o seu esposo e disse assim: olha, eu tenho que tirar o útero, porque o médico disse, se eu não tirar o útero, eu posso no futuro ter um câncer no útero. Então ele pediu para me conversar com você, para a gente chegar a um denominador. Esse marido disse para ela que ela... É por isso que a gente tem que ter muito cuidado. Nós somos cristãos? Somos. Temos Deus como nosso protetor? Temos. Deus cura? Cura. Deus salva? Salva. Mas a gente não pode abusar da nossa fé e usar a nossa fé para com Deus como se a nossa fé obrigasse Deus a fazer aquilo que Ele não quer fazer. Tem gente que pensa que por ter fé grande, Deus é obrigado a fazer aquilo que ele acredita que tem que acontecer, e não é assim. Porque esse marido disse assim: olha, vamos orar a Deus e vamos esperar em Deus, porque eu quero ter um filho e Deus vai curar você. E ela ia ao médico, o médico dizia assim: olha, o teu caso não tem jeito, você vai ter que arrancar, tirar o útero, ou você tira ou você terá problemas no futuro. Era um problema biológico, porque era no aparelho reprodutor feminino. Ela teria que tirar, ou ela tiraria, ou ela teria um problema. Agora o marido insistiu e ela resolveu tirar. Disse: o útero é meu, a vida é minha, o que está em risco é a minha vida e eu vou tirar. Esse marido, inconsequentemente, sem entender a preocupação da sua esposa, sem entender o medo da sua esposa, em virtude dela ter feito isso, ele chegou e disse assim para ela: você acabou de destruir o meu sonho. O meu sonho era ter um filho. Você sem útero não pode ter filho. Então é o jeito nós acabar o casamento, deixar o casamento, desmanchar o casamento. Veja aonde chegou. Tudo isso porque o marido não entendeu a sua esposa. Aí vem o papel dos pais. Aí sim, os pais podem intervir. É claro que o pai pode intervir. É claro que aí, nesse caso aí, os pais, ele tem toda a autonomia, toda a autoridade, todo o direito de intervir. Porque ali o que está em jogo é a vida da sua filha. Então, se está em jogo a vida da sua filha, então o pai ou a mãe tem mais do que direito, porque quem gerou foi o pai e a mãe, quem criou foi o pai e a mãe, quem deu a vida foi o pai e a mãe, e não é qualquer pessoa que vem querer, que pode, eu tenho o direito de querer desmanchar, desfazer, ou destruir a vida de uma pessoa, simplesmente porque ele acredita de um jeito, e esse jeito que ele acredita tem que ser do jeito que ele quer que seja. Não, isso não existe. É por isso que a gente não pode ser espiritualista. Espiritualista é uma doença, e essa doença muitas vezes está enraizada em muitas igrejas, ou posso dizer, em muitos cristãos, que preferem ver o seu parceiro morrer, que preferem ver o seu parceiro sofrer, porque acredita numa coisa. E essa coisa que eles acreditam de maneira incoerente, de maneira errada. Uma coisa interessante que nós devemos aprender é que Deus não é obrigado a fazer aquilo que Ele não quer. E Deus, Ele manda e não é mandado. Deus é Senhor e não é servo. E se Ele quiser fazer alguma coisa, Ele faz, Ele intervém, Ele pode fazer milagre. Agora, se Ele não quiser, Ele não é obrigado a fazer. Então, muito cuidado. Devemos ter muito cuidado com isso. Então, os pais têm o direito,
Os pais devem apoiar os seus filhos, devem apoiar as suas filhas. Num problema como esse aí, e como outros gravíssimos, os pais devem intervir. Olha, minha filha, eu estou com você. Olha, meu filho, eu estou com você. Chega para o genro ou a nora e diz: você está errada, isso não é papel de marido, isso não é papel de esposa. Isso é uma inconsequência, e isso vai gerar um problema maior. Eu não quero perder a minha filha. Se você quiser perder a sua esposa, você perca de um jeito, mas eu não quero perder a minha filha. Então é isso que os pais devem fazer. Todas as vezes que se perceber problema diverso, seja ele psicológico, fisiológico, biológico, os pais devem intervir. Nós devemos intervir. Não é intervir naquele problema, que se tem do dia a dia, aquele problema aleatório que surge por nada. De repente surge um problema ali, de repente é uma discussão, e essa discussão foi uma discussão que gerou do nada. Mas como pode ser que ele estava nervoso, ela estava nervosa, estava na TPM, ele está com um problema, seja problema financeiro, enfim, na empresa, no negócio, então nervoso ali, enfim, alguma coisa gerou aquele problema. E os pais têm que entender que ele não deve intervir ali, ele não deve se intrometer ali. Mas quando o problema for um problema sério, então os pais têm obrigação, direito de intervir. Psicológico. Por que psicológico? Porque imagina a mulher entrando em depressão e seus pais vendo os seus filhos entrando em depressão, e ele vai ficar ali de braços cruzados, sem fazer nada, sem agir nada. Isso não existe. Isso não pode, porque, olha, tá certo, ela tem ali o seu esposo, ele tem ali a sua esposa, mas o pai nunca deixou de ser pai, a mãe nunca deixou de ser mãe. Mãe sempre vai continuar sendo mãe, pai vai continuar sendo pai, para sempre, até que a morte os separe. É assim. Marido e mulher, nós não somos a favor a divórcio, nem que venha desmanchar casamento, não, até porque Deus não concorda com isso, mas casamento pode ser desfeito. Ela é mulher hoje dele, amanhã não, ele é marido dela hoje, amanhã não, mas pai não. Pai permanece sendo pai, mãe permanece sendo mãe, mesmo que ela saia de casa, case, tenha uma outra casa, vá morar em outro lugar, mas ela permanece sendo filha, tem os seus pais, e os seus pais têm que continuar. Não é como se estivesse morando debaixo do mesmo teto, é diferente. Tem a sua casa, os seus filhos têm a sua casa, tem a sua vida particular, tem os seus problemas, E esses problemas, eles têm que aprenderem a resolver os seus problemas, mas tem coisas que os pais têm direito de intervir. Um problema psicológico. Você já viu uma pessoa com depressão? Uma mulher com depressão? Um homem com depressão? Porque o homem também entra em depressão, não somente a mulher. Veja como ele fica sensível, veja quem entra em depressão fica sensível. É óbvio que fica sensível. Ali eles não têm praticamente controle, dos seus pensamentos, porque vai surgir só pensamento destrutivo, pensamento negativo, pensamento ruim, pensamento de destruição, pensamento de morte, só coisas ruins. E ali precisa do apoio. E como precisa do apoio da família? Aí o pai e a mãe, como aquele filho, aquela filha que está com um problema psicológico, seja depressão ou outro problema psiquiátrico, seja lá qual for o problema, ele precisa do apoio da família, dos pais principalmente, do esposo principalmente. E o esposo tem que entender, a esposa tem que entender, ele é esposo, ela é esposa, mas ele tem o pai, ela precisa do pai, precisa da mãe, precisa do apoio de todos, principalmente do esposo e dos seus pais, da sua esposa e dos seus pais. Problema fisiológico, olha, esse é um problema comum, até mesmo dentro das igrejas evangélicas, das igrejas cristãs de uma maneira geral. Geralmente, a gente escuta, infelizmente,
fica sabendo de marido que espanca a sua esposa, né? Maltrata a sua esposa, seja palavras, né? Aquela pressão psicológica, palavras de maldizendo, né? Desfazendo, esculhambando, ou seja, física, espancando a sua esposa, maltratando ela, seja psicológico ou fisiológico, independente disso, mas está ali maltratando. E temos a ideia de muitos cristãos hoje é que ser submissa é ser escrava. E quando uma mulher se coloca em uma posição que ela mostra que ela não é escrava, ela é esposa, muitas vezes o marido quer espancar. E aí é onde os pais devem intervir. Porque se os pais, o pai que é o pai, nunca bateu no filho, nunca bateu na filha, aí vem uma pessoa que não tem nada a ver, é marido não é pai. Se pai não espanca, nunca espancou os filhos, e se bateu nos filhos, não bateu como se bate no animal, bateu com cuidado, com carinho, com o objetivo de educar, de corrigir para que eles não fizessem aquilo, é diferente de marido. Marido não é pai. Pai é pai, mãe é mãe, marido não é pai. Então o marido não tem direito de espancar a esposa. Ninguém tem direito de esculhambar um ao outro. O marido não tem direito de esculhambar a esposa não tem direito de esculhambar o marido. Não. Que relacionamento é esse que para resolver o problema é preciso discutir, entrar, né, na tapa, palavras feias de baixo escalão? Que relacionamento é esse? Que relacionamento vai durar desse jeito? Não tem como durar. Não tem como ali haver um relacionamento duradouro, forte, firme. Ali não tem uma família, ali tem adversário. Ali tem inimigos que convivem, não vivem, convivem. Os pais devem intervir? Sim, devem intervir. Nem que até mesmo venha denunciar. É óbvio, os pais têm direito também de denunciar. Vai à delegacia e denuncia. É errado. Ninguém tem direito de espancar ninguém. Ainda mais quando é filha. Quem é pai sabe muito bem. Quem é mãe sabe muito bem que quando alguém toca nos nossos filhos, Deus faz uma analogia muito bem. Deus cuida do seu povo assim como a galinha guarda os seus pintinhos. Veja que todos os pintinhos ali ficam, 15, 10 pintinhos ficam debaixo das asas ali da sua mãe, guardados ali, protegidos. Assim são os pais. Os pais não perderam esse direito, não perderam. Não é porque casou que os seus pais perderam o direito de proteger os seus filhos. Ele não deve abusar. O pai deve entender com a sua maturidade, com a sua experiência de casamento, deve entender que dentro de um relacionamento vai ter problemas. Conflitos conjugais sempre haverá. Mas dentro desses fatores que eu mencionei aqui, que eu falei, os pais têm direito sim. E outra coisa, é preciso ter maturidade para saber quando deve opinar. Os pais devem ter essa maturidade, maturidade esta que leva a entender e saber quando eles devem opinar dentro de uma relação conjugal dos seus filhos. Eles devem ter maturidade, que se ele não tiver maturidade, ele vai gerar conflito, problema. Ele vai criar problema e jogar problema para o seu filho ou para a sua filha. Então, o problema que gerou ali não foi um problema entre o casal, foi o problema do pai e da mãe que gerou e levou o problema para o casal. É preciso ter maturidade, é preciso entender, porque tem pai que não é brincadeira não, tem mãe que também não é brincadeira. Intervir de um jeito, se intromete de um jeito que lá não tem nenhum problema, mas os pais, eles criam um problema e levam um problema para os seus filhos.
Depois que joga a bomba lá, vai embora, né? Porque aí fica o problema lá. Então é preciso ter maturidade, é preciso entender. E outra coisa, dentro da maturidade, é preciso que, já que os pais têm experiência conjugal, têm vivência, né, anos e anos de experiência conjugal, sabe o que é casamento, sabe o que é relação conjugal, sabe que não é fácil, aí sim o filho, né, ou a filha tem toda a liberdade de chegar para o pai, de chegar para a mãe, o filho chegar para o pai ou para a mãe, enfim, toda a liberdade de perguntar, olha, tem um problema, eu estou passando por um problema assim, e esse problema tá assim, talvez mamãe, papai, você passou por esse problema, o que é que eu faço? Aí tem a maturidade, né? Tem a experiência conjugal, muitos anos de casado, de casada, sabe que talvez passou por esse mesmo problema que eles estão passando. Aí vem a maturidade, vem a experiência, e essa experiência vai ensinando, oh, minha filha faça assim, olha, meu filho faça assim, age assim. Eu conheci uma mãe que disse para o seu filho, olha, meu filho, nunca espanque a sua esposa. Se você não quiser mais a sua esposa, não bata na sua esposa. O seu pai bateu em mim, muitos anos em mim. Sabe que isso gera numa mulher, gera uma consequência, um câncer incurável. Nunca irei perdoá-lo pela maldade que ele fez comigo, pela o espancamento que ele me espancou, que ele me humilhou, que ele me usou como um objeto, só para satisfazer a sua vontade. Nunca espanque a sua esposa. Olha aí, tá vendo o conselho de uma mulher? Você homem, você marido, você talvez que esteja me ouvindo, nunca espanque uma mulher. Se não quer viver, deixe. Se não quer mais, deixe. Eu, como pastor, como cristão, não aconselho a deixar. Não, até porque Deus não é a favor a divórcio. Mas, se não quer atender o conselho de Deus, que a Bíblia diz que nós temos que honrar a nossa esposa, nós temos que amar assim como Cristo amou a igreja, nós temos que amar a nossa esposa. Assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida pela igreja, Cristo deu a sua vida pela igreja, morreu por nós, morreu pela igreja, assim também nós devemos fazer com as nossas esposas. Nem que possível for dar a vida por ela, a gente tem que dar. A gente não ama, não casou para viver, para amar, para cuidar. Faça isso, não abuse, ame a sua esposa. No versículo que nós lemos, diz assim: Deus não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora, uma ajudadora, não uma escrava, não uma serva, mas uma auxiliadora, uma mulher que auxilia ele, uma mulher que auxilia o seu esposo, que ajuda o seu esposo, que esteja ao lado do seu esposo. Quando o homem faz assim, coloca sua esposa não como um adversário, mas como um sócio, como o seu vice, é o vice-governador da casa, é a vice-governadora da casa, ela é a vice-presidente da casa, ela está ali ao lado dele para ajudar. Então faça isso, olhe para a sua esposa não como um objeto sexual, não como uma pessoa inferior a você. A mulher não é inferior ao homem. Eu não sei porque tem homem que pensa que mulher é inferior a um homem. A mulher não é inferior a um homem em nada. A mulher só é mulher. É diferente de homem. Homem é homem. O sexo muda tudo. Mas mulher não é inferior a um homem. Deus não fez a mulher inferior a um homem. Mas tem gente que pensa desse jeito, que tem essa ideia maluca na cabeça. Não sei de onde foi que tirou isso, que ser submissa é ser inferior. A mulher tem que entender que ser submissa é respeitar o seu esposo, é entender o seu esposo, é entender que ele tem uma responsabilidade grande e essa responsabilidade cai sobre sua cabeça. É diferente da mulher. A gente vive numa sociedade que as pessoas
entende e enxerga que a mulher tem um papel e o homem tem um outro papel. E quando um homem viola esse papel, haverá uma consequência. E quando a mulher viola também esse papel, também haverá uma consequência também. Então, que Deus em Cristo continue nos abençoando, né? A mensagem é: quando é que eu posso interferir na relação conjugal do meu filho? Quando todas as vezes que se perceber problemas diversos, seja ele psicológico, fisiológico ou até mesmo biológico. Que Deus em Cristo nos abençoe hoje, amanhã e sempre. Te agradeço pela nossa harmonia.